Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O tudo. Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos Guaxaverso vão sempre conhecer. existiu. Ah, Nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Ação Gleice. Gelsi. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor, liderizador, podcast do Realidade Parada Guaxinim e, novamente, mês de aniversário, se esse episódio tiver mais de 1 hora, da vez passada eu postei meia hora, deu quase 1. Então eu vou postar que se der mais de 1 hora eu falhei, então vamos botar essa meta. E pra quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo do mestre, aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o jogo da Nadine, RP Guaxa 135. A gente tá aqui recebendo ele que estreou no episódio passado, nosso querido Victor. Tudo bem, querido? Boa noite, pessoal. Boa noite, chat. Boa noite quem tá ouvindo. Muito honrado por ter sido convidado a participar dessa gravação. Mas antes de começar, quero pedir um direito de resposta, Sr. Guaxinim. Eu fui citado no último Guaxaverso, eu vi. E eu fui... sobre a arroba minha no TikTok, eu quero só fazer uma pequena defesa que você falou sobre. Eu tenho o nome mais simples de todos. O meu nome é Victor Hugo Alexandre. É muito difícil conseguir uma arroba. Inclusive, mais um Victor com 2 R's no final, tem 2 R's no final porque com 1 R só já estava ocupado. Só isso que eu quero deixar claro, ele não é ruim de propósito, é por falta de opção, porque toda variação de arroba que eu possa ter já foi escolhida até para redes sociais que nem existe ainda. Então, fica aqui a minha defesa do último episódio. Meu nome original tem jogador de futebol, tem político, tem pelo menos 2 foragidos da justiça, tem um cara que dá aula na região de Criciúma, no estado, que há uns 15 anos atrás recebeu um salário no meu lugar, e quando eu fui começar a trabalhar no estado, ao invés de digitar meu CPF, a pessoa digitou Marcelo, meu sobrenome, e daí apareceu o nome da pessoa e ela não conferiu nenhum outro dado, e ele foi cadastrado como dando aula ao mesmo tempo em Criciúma e Gaspar. Então assim, e eu cheguei a Marcelo Guaxinim, então dá pra chegar a alguma coisa, mas ok. Do apelido, eu nunca tive, né? Então fica aí a tristeza na vida de um adolescente que nunca teve apelido. Mas assim, eu tive muitos apelidos. O menos pior foi Guaxinim. E daí eu abracei. Esse é o grande problema. Eu nunca tive, então, no máximo um Vitinho ou um Vitão. Então, que também são muito comuns e arrobas já escolhidas. Ok. Um beijo então pro Vidani, que é Victor o príncipe Vidani. Também um abraço pra ele, gosto muito. Pô, viu? Ele meteu um príncipe. Então. Tipo, ele assim como qualquer um brasileiro que se diga da monarquia, ele não é príncipe de porra nenhuma. Mas ele meteu um príncipe. Inclusive deve ser até mais do que muitos que dizem que são, né? Então. Que muitos, com certeza. Então é isso, teu TikTok, mais o Victor, é isso que tu quer falar. Eu só queria me defender dos ataques que sofreu no último Guaxaverso. Ok. Eu vou editar, eu posso cortar isso. Mas fica no ao vivo, o chat vai me defender. Ok, a Twitch apaga depois de um tempo. Triste. E você, assim como o Victor, né? O Victor tá aqui, ele pode falar melhor do que ninguém. Você pode ser padrinho desse projeto. A partir de R$1 você tá ajudando muito. A partir de R$10 você vai receber, dentro de 1 ou 2 semanas, gente, um e-mail meu com um link pra te clicar e entrar lá no Telegram. E de lá tu vai chegar num grupo principal que se divide em vários outros grupos. Eu conheci o Victor porque ele é padrinho, e daí a Juleiva recomendou eu chamar ele. Você também não chamava. É muito padrinho. É porque ela conhece. É muito padrinho e eu não... Pô, ela joga 3 vezes por dia, né? Isso é verdade. A agenda mais difícil da então ela conheceu todo mundo. Vitor, tu como padrinho, qual é o grupo que tu gosta mais? O que tu tem a falar em ser padrinho? Sala de jogos. Sem dúvida. Eu não vou dar spoiler do meu comentário. Então eu vou falar sobre o que é ser padrinho. Tá no meu comentário. Mas com certeza sala de jogos, porque foi onde eu voltei a jogar RPG. Eu vou falar mais no meu comentário, mas a taverna principal também, né? É um multiverso de assuntos, né? De multiverso de pessoas.
E com certeza acho que a sala de jogos, assim, é onde a diversão, podemos dizer, acontece, onde os jogos são combinados e onde eu consigo jogadores para minha mesa. Com certeza, sem dúvida, a sala de jogos é meu grupo favorito. Apesar de eu não ser tão ativo nos grupos, mas com certeza. Eu joguei... quando eu era adolescente... Eu não era bem adolescente, eu era adolescente, tá? Ensino médio, eu jogava RPG lá em casa, eu ensinei o meu irmão, na época a namorada dele, os amigos dele, e daí eu jogava com eles. Passou um tempo, aí eu já, na faculdade, contei um grupo de D&D, joguei D&D por um tempo, 3.0, 3.5, joguei, foi a época que eu mais joguei RPG. Daí, de novo, mudei pra Gaspar, tal, aí casei, tentei jogar com um casal de amigos meus que são da matemática. A minha esposa não curtia tanto, ela ficava, sei lá, fazendo a unha enquanto a gente jogava. Ela tinha um personagem que sabe fazer as coisas, e a gente tava testando a 4ª edição do D&D, que quem entende D&D não é assim uma coisa muito empolgante. E daí nasceu a Malu, aconteceu, eu fiquei anos sem jogar. Então, quando eu decidi voltar a mestrar, o episódio 1 do RP Guacha foi a primeira vez que eu mestrei depois de um hiato. E desde então, tirando, sei lá, 2 ou 3 mesas que eu fiz em off, todas as outras ou foram aqui pro podcast, em sua maioria, ou foram, sei lá, em canal de Twitch, em outros lugares que eu acabei aparecendo. Então, a internet serve pra gente que é velho voltar a jogar. Isso é muito bom. Com certeza. Fazia 15 anos que eu não jogava RPG. Além de ser padrinho, você pode nos apoiar seguindo nas redes sociais, Marcelo Gostinho, @rpguacha, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente tá aqui na Twitch, lendo os comentários, twitch.tv/rpguacha. Na Twitch a gente atualmente só lê comentários, não tem aventuras aqui. Embora esteja sendo discutido para alguma coisa no sentido de RPG em vídeo, mas vocês vão ouvir falar disso depois do aniversário, provavelmente. Sério? Se tudo der certo. Mas a gente tá aqui para ler os comentários do último episódio, que não foi o último, né? Não, foi o último no feed. Teve um Guaxaverso que saiu depois, mas é o nosso último episódio, que no caso foi o Jogo da Nadine, episódio 135, onde jogou Ju, Rafa e o nosso querido amigo Vitor. O primeiro comentário é da Fabiola Belo, ela coloca: boa noite, Guaxa, que sou eu, Juvidade, que é o Victor. O primeiro você pode dar boa noite. Boa noite. Depois de todo mundo dar boa noite, a gente só segue. Só passa. E ouvinte Nins, que é tanto quem tá ouvindo na live quanto quem tá ouvindo editado depois no feed. Episódio tenso, profundo e, por que não, libertador. Parabéns a todos os envolvidos. Aí, mãozinha batendo palma. Grande concorrente de melhor história pro próximo D20 Awards. E ótimo roteiro de filme. Vem Netflix. Porra, seria legal. Seria legal ganhar um monte de prêmio de novo no D20 Awards. Seria legal, mais legal ainda, né? Se virasse realmente roteiro de um filme. Só pra dizer, vida longa ao RP Guacha. Muito obrigado, querida. PS, novo item do bingo devia ser alguém tentando furar o bingo. Ok, mas pode ser. O bingo tem que ser. Até o aniversário, Jean, fica o desafio. Renove o bingo. Tudo mudou. Eu fiz a primeira versão alguns anos atrás. Seria bom alguém dar uma renovada ali, colocar coisas mais atuais. Tu é o autor Exato, do original? Como sou autor também dos GIFs de Bom Dia. De Natal, sou eu. Pô, merecido. Vai jogar uma segunda aventura. Ai, obrigado. O Felipe comentou, já furou. O Stênico botou, me ajuda a bombar a hashtag. Netflix que vai pegar, seria legal. E é vamos isso. lá, vamos pro próximo comentário, é do Felipe. Foi quase dessa vez foi quase dessa vez, mas segundo também é bom. É isso? Eu li errado? Foi quase dessa vez, mas segundo também é bom. Olá a todos do Guaxaverso. Eu também ainda não ouvi o episódio e também não sei se está bom. Só isso, aliás. Sei. Ele botou eu só que sei sabe. que está bom, perdão, só sei que está bom. Isso. Só corrigindo, obrigado. Mãe, apareci no RP Guacha. PS, voltarei quando estiver assistido, ou no caso ouvido, o episódio. Ele comemorou porque ele não foi o primeiro que foi a Fábio, mas ele foi o segundo. Aqui tá tendo essa disputa. Me faltou as atenção que tá tendo essa disputa de comentário. Tá. O João Balieiro Queiroz. O João Queiroz, né? Eu não sei se do meio dele me incomoda ali. Eu não sei falar direito. Oi, Guaxito, ele coloca: boa noite a toda a comunidade Guaxinim. Sinceramente, queridão, você conseguiu. Se superou mais uma vez. Já te disse no grupo de spoiler e repito aqui publicamente. Essa é uma das histórias mais geniais que eu já ouvi. O manejo de tensão, horror, ansiedade, respeito com o tema, simplesmente uma delícia.
jogadores excelentes em suas representações, NPCs bem interpretados, edição de arrepiar até o último fio de cabelo. Uma leve cutucadinha nos teóricos. Foi mera coincidência por você ter algum trauma com velas? Ou seria essa vila algum futuro muito distante da vila da trilogia da vela? Longe, hein? Não tem relação nenhuma com as velas daquela trilogia. Eu não tenho nenhum trauma com vela. Eu só, sei lá, eu queria chegar a uma fábrica de algo que não, algo não essencial, mas que porque a ideia assim seria, para aquela comunidade é uma coisa essencial, mas para o mundo em si não ter velas aromáticas não vai fazer tanta diferença. Então a minha ideia era criar algo que fosse necessário para aquelas pessoas, no sentido de, sei lá, de gerar um emprego ali. E eu não lembro por que e que opções surgiram, mas eu gostei da ideia das velas aromáticas. Perfeito. No mais, beijos a todos os envolvidos e até a próxima. Porque eu digo que não vou ler, mas é tão pequenininho a Kafka, e porque eu gosto da Kafka. A Kafka colocou, também pensei no lance das velas, mas hoje só quis rasgar a seda mesmo. Obrigado, Kafka. Vamos lá, o Jorge Marcos Santos da Silva. Vou te falar que normalmente histórias assim me lembram Stranger Things. Mas ao assistir esse episódio eu percebi que Stranger Things me lembra RP Guacha, porque foi o primeiro lugar que eu vi juntos RPG. Crianças e Suspense, que viu juntos, né, no caso. Crianças e Suspense. Um bom dia, Guacha, comunidade, chat, ouvi chinês, boa. Isso. Tudo de bom. Spoilers. Acho que a primeira pergunta é: quem era Nadine ou o quê? Um fantasma, uma aparição, uma manifestação ou algo a mais? Eu imagino a Nadine como meio que um espírito de vingança e de proteção, mas assim, ela não surgiu, porque se ela quisesse só se vingar, ela poderia ter surgido antes. Ela é um espírito de vingança que surgiu num momento de necessidade. Ela não é exatamente uma heroína e também, não, obviamente, não é a vilã da história, né? Mas ela é tipo uma força, uma vontade que aquilo não se repetisse e, por que não, já cuidar para que nunca se repita de forma alguma. Mas fica assim, em aberto para a interpretação de vocês. Perfeito. Os Persos, eu acho que os personagens poderiam morrer de verdade ou se ferir na realidade. Eu acho que ele tá fazendo com a relação de quando a gente se machucava jogando. Um dos jogadores realmente se machucou, né? E uma das possibilidades do final, eles não morreriam nas cenas deles, mas num pós-crédito havia uma possibilidade de que tudo aquilo que eles acharam que viveram e tal, sei lá, talvez até derrotando os problemas, tipo o que é feito no episódio do Saci, do Volipe, que o personagem do Felipe, spoiler de um episódio bem antigo, gente, o personagem do Felipe, ele morre durante a aventura, fica claro que ele morre, e eu só digo, não, ele voltou e tá tudo bem com ele. Não, tá tudo bem com ele, pra que no final da aventura, na hora da festa, tá tudo resolvido, alguém vem e leva a alma dele embora. Tipo, era uma das possibilidades ali, um bad end, que, porra, seria triste pra caramba, mas poderia acontecer, de assim, elas evitaram que aquilo acontecesse no futuro, mas talvez, não o pior cenário, mas que talvez tivessem morrido no processo. Era uma possibilidade terrível, mas era uma possibilidade porque, infelizmente, é um jogo, não é um conto, não é uma história, não é a minha história, né? É a história minha e dos 3 jogadores. A gente até discutiu um pouco isso no pós-mesa, né? A gente as possibilidades que podia ter tido no final. Bom, deixa eu continuar aqui. Para entender, claro, estamos falando de que tipo de violência causada pela Nadine. Eu tenho as minhas ideias, mas nem sei se consigo escrever. Eu também. Assim. Eu acho que ficou um pouco óbvio, né? Assim. Não vamos. Ela. Assim, é isso. Vamos evitar bans na Twitch. Mas gente. Foi isso que rolou. Acho que ficou um pouco claro. É isso. Né? E por fim, esse seria a linha de outras histórias de suspense com criança? É uma daquelas histórias neutras, né? Que ela poderia se passar em um monte de lugar.
ela não tem ligação com nada, né? Não aparece o Trota no final falando, Nadine, vou te levar, sei lá. Como é que é? É a quebrar o clima, né? Hora de descansar, garotinha, né? Pô, esse episódio ele tá fechado, né? Assim, é óbvio que provavelmente essa alma, alguém que trabalha para a morte teve que levar, que fazer alguma coisa, mas não é... O episódio, ele funciona nele mesmo, ele não tem nada além disso. Bom, continuando aqui, fico imaginando que seria muito engraçado o Guaxa fazendo a voz da Nadine, fazendo a voz do NPC. E foi, só isso que eu quero dizer. Mas as vozes ficaram incríveis. Espero um dia poder fazer uma. Os jogadores da narrativa quase fizeram entrar no jogo junto com os Persos, que os personagens, né, viu. Foi incrível. Eu acho que por hoje é só. Força e luz para todos nós e até mais. O episódio que eu não sei se eu vou conseguir entregar pros padrinhos hoje, na segunda-feira, porque eu ainda preciso terminar ele, provavelmente ele sai amanhã pros padrinhos e quinta-feira no feed. Ou já saiu no feed quando você tá ouvindo esse editado, porque o tempo ele é absurdo. Mas tem um NPC nesse episódio, eu acho que é a terceira NPC a falar. Que enquanto o NPC falava, eu fiquei constrangido do que eu estava dizendo e como eu estava dizendo. Quando chegar lá, vocês vão entender. Inclusive, assim, a pessoa que fez o NPC, agradeço muito. E não vou dizer quem é, pra não dar um spoiler, né? Mas às vezes eu me empolgo demais e eu esqueço, depois eu tenho que convencer uma pessoa a fazer isso, a falar esses absurdos sozinho. As dores de um narrador, né? Eu sou péssimo em fazer vozes. Por isso que eu tenho os padrinhos e agradeço muito. Estou balançando a minha mão negativamente aqui. Mas é um áudio, Mas eu estou reforçando isso com áudio. O próximo comentário é do Pedro Alvim. Ele usa uma foto maravilhosa que é um gatinho sentado dentro de uma pantufa de unicórnio. Um gato preto, que é tipo, bom simbolizar. Um gato lindo preto. Lembra o meu Simba bebê. Dentro de um unicórnio branco, né? E eu tenho uma figurinha desse gato no WhatsApp e tá escrito tipo, vamos, sei lá, Fabrício. Não sei qual é o nome que ele deu pro unicórnio. Que a pessoa que fez o negócio botou. Mas eu tenho essa figurinha, acho muito boa mesmo. Olá, Guaxa ouvinte, Guaxa novidade e, claro, grande Guaxa. Quentíssimo. Que episódio bom. Na verdade, todos são bons. Obrigado, isso é um fato. Mas, uns mais que outros. Mas esse teve um toque a mais, um tempero especial. É verdade. Os jogadores deram um show. É verdade. Defendo muito os três. Sendo um episódio um pouco mais sombrio, eles conseguiram destacar muito, os personagens deram vidas para eles. Isso é verdade. Adorei a caçadora que dança. Só isso, né? Existem duas Julianas e elas são muito diferentes entre si. A outra Juliana tá num episódio futuro. E aí tem a Juleiva, que é a caçadora que dança. Esse episódio me deixou intrigado e estive a pensar. Será que é assim que o pessoal imagina que acontece quando digo que joga RPG? Talvez. Minha mãe nunca disse nada. Mas será que no fundo ela achava que isso acontecia? A mãe de um amigo meu proibiu ele de jogar RPG a qualquer outro tipo de card game quando ele era menor. Bom, é de se pensar, KS. Acho que por hoje é isso, que episódio bom, mas antes de ir, deixo só uma pergunta. Podemos esperar ver mais desse RPG macabro? Lembro que ele já apareceu em outro episódio com uma proposta bem diferente, mas apareceu. Da mesma forma que às vezes tu tem, sei lá, um filme falando sobre filme, às vezes tu tem um episódio de RPG falando sobre RPG. Porque, querendo ou não, eu tenho que escrever uma história a cada semana atualmente, nesse mês de aniversário, e a gente acaba usando as coisas que a gente tem em volta da gente como inspiração, né? Então, acontece das coisas acabarem... do que eu faço acabar inspirando. Por isso tem muita história de escola, porque eu nunca saí da escola, né? Tipo, eu entrei na faculdade, durante a faculdade com 19 anos eu já fui dar aula. Eu hoje trabalho na parte interna administrativa, mas de Instituto Federal. Então eu nunca saí desse ambiente escolar. Então é uma influência muito grande que eu tenho, como o próprio RPG, como outras coisas assim, então acaba influenciando. Quando teve aquele caso de Ouro Preto, que já se provou que tinha zero coisa a ver com RPG, foi só a polícia chegou na casa do moleque e, entre outras coisas, ele tinha livro de RPG, então, obviamente, deve ser por isso, né? E meus pais vieram conversar comigo e tal,
Mas, assim, ainda bem que sempre foram pessoas de uma cabeça muito boa. E daí eu expliquei, não, então, RPG é isso, 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 que eu faço é isso e isso. Aí, e como eu já jogava em casa, né, eu não saía nessa época da conversa, como eu falei, era uma época que eu jogava em casa. Meu pai uma vez ganhou num tipo um bingo, uma moto, que ele vendeu e comprou uma mesa de sinuca. E daí a gente usava a mesa de sinuca como mesa pra jogar RPG. Excelente, excelente. Então, uma dica pra quem for fazer isso, esconde as bolinhas. Porque se as bolinhas estiver disponível na mesa, os jogadores em algum momento vão ficar brincando de jogar a bolinha dentro da caçapa e vão parar de prestar atenção na aventura. Fora isso, é uma mesa muito boa pra se usar. Ou use as bolinhas como miniaturas, também é possível. Fica a dica aí também. Dá pra fazer, com criatividade consegue. Ok. Mas, de tudo isso, tu teve problema com RPG, Victor? Um problema em que sentido? Eu tive desse sentido que você falou, eu tive com Yu-Gi-Oh! Graças ao Gilberto Barros. Gilberto Barros. Eu tive esse problema, mas foi muito, porque como eu moro no interior de São Paulo, chega, mas não chega, sabe? Dá aquele... Não é igual às cidades maiores, né? Dá um estopinho ali inicial, você esconde algumas cartas debaixo da cama... E dá, sei lá, um mês, ninguém mais lembra dessa história, porque, né, no final, é só cartas, né, de papel. Mas Sim. É o mais próximo que eu cheguei disso. Mas quando eu fui jogar RPG já era um pouco mais velho, já era início da adolescência, com 13, 14 anos. Então já não tinha já tanto essa interferência. Não cheguei de RPG assim diretamente, não. Muito bem. Bom, próximo é seu, né? Próximo comentário do Gustavo Ishimura. Olá, excelentíssimo senhor Guaxinim dos multiversos, Juvidade do Dia, sou eu, e todos os integrantes desse lindo projeto. Estou aqui apenas para parabenizar o senhor Guaxinim por mais uma grande história e questionar sobre o episódio 1, não sei se vale. Já tivemos a continuação dele, ou alguma ponta dos personagens em outro episódio? Me desculpa como fiquei em dia com os episódios ouvindo todos novamente, aí bateu essa dúvida. Você quer responder? Quer que eu continue? Então, lá atrás teve episódio que referenciou, né? Tem um episódio com a Shelley, o Dressler e mais alguém que vai ficar chateado comigo porque eu esqueci quem era. Que é o Vinícius, acho que é o Vinícius. Que era uma aventura meio medieval, que tinha uma bruxa e uma possível filha de uma das gatas originais, que inclusive ela tinha um machado. Então há alguma referência lá. Eu lembro que o personagem chamava Moel, se eu não me engano, que é o som de um gato miando. Na minha cabeça fazia sentido. E talvez a gente veja esses gatos em algum outro momento. E eu não vou ser o sacana de perguntar Corvo 2. Eu não faria isso com você ao vivo, né? Não faria isso jamais. Se chama Nina o episódio do Corvo 2. Vamos lá. Continuando aqui. Outra dúvida, teremos intérprete da Ice Queen de volta esse ano? Até o momento não, mas nunca se sabe. Me desculpe os erros ortográficos, eu acho que quem mais errou foi quem leu. E o texto cumprido, longe disso. Vida longa e próspera ao RP Guaxa e que ele vire semanal de forma permanente. Que o grande N te ouça, Gustavo. Assim, criatividade? Tenho. Força de vital? Não tá rolando. Nem com um incentivo em EI? Um cheque ali? Tem um... Vamos continuar então. A nossa deusa comenta, Agatha Sofia. Boa noite para todos. Quero começar falando que vocês são todos lindos. Coração. É a barba que esconde o rosto. Se a gente tirar a barba, a gente fica 2 bebês. Feio pra cacete. Então assim, concordo. Esse episódio foi o que mais me fisgou em muito tempo. A trama que começa inocente, mas vai ficando gradualmente mais dark. Os jogadores confusos, mas que aos poucos vão percebendo as pistas, a metalinguagem, tudo foi perfeito. Obrigado. Achei genial, principalmente a forma que a mesa foi conduzida. A tensão era construída aos poucos, com algumas coisas estranhas aqui e ali, até que os jogadores iam para o jogo que a Nadine propôs. Nesse momento, a tensão sobe exponencialmente, chegando no seu ápice com a Batalha dos Monstros. Mas o toque de mestre vem agora. Quando a batalha acaba e os jogadores têm um espaço curto de tempo para respirar, voltar para a escola, interagir com alguns NPCs, e assim que os dias se passam, o ciclo começa de novo.
Essa construção e alívio da tensão foi feita de modo incrível e manteve a condução da história sempre tensa e curiosa ao mesmo tempo. Esse episódio é uma aula sobre como manter os jogadores engajados, é verdade. Mais mérito dos jogadores também, gente. Parabéns, Guaxa, jogadores, Zorzal, revisores e elenco. Vocês fizeram o meu episódio favorito do ano e que entrou no meu top 10 geral. Quero deixar um parabéns especial ao Zorzal, que escolheu as músicas perfeitas para o episódio. Ele pegou de um jogo, depois perguntem pra ele, gente, eu não lembro qual é. Mas só elas combinavam com uma situação em si por serem creep, mas também tematicamente. Colocar músicas do jogo... Ah, ela botou ali, ó. Inception, é isso. Foi um toque de mestre, coração. Quer saber o nome do jogo? Vai lá ver o comentário da Agatha. É isso, meu resumo é: eu amei. Bebam água, comam frutas e lutem contra o capitalismo. Beijo no popô de vocês. Estou bebendo água. Estou também com a minha garrafinha. Estou escravizado pelo capitalismo. Assim, ó, perdendo a batalha lindamente. Agatha, o episódio dessa semana vai mexer com o teu top 10 de novo. Queria dizer, por motivos diferentes. E eu acho que eu sei quais são os motivos. Vamos lá. Bom, próximo comentário, Estênio Medeiros. Isso foi uma tentativa de convencer ouvintes de RPG, ouvintes que RPG é coisa do demônio. Excelente episódio. Fiquei ansioso para ver alguém gritando Jumanji. Netflix, #Netflix Guaxa, grava RP Guaxa. Só pra fazer um comentário, vi mais gente comentando sobre essa questão de Jumanji e realmente não me pegou e eu me sinto falho como uma criança dos anos 90 de não ter percebido as semelhanças. Assim, eu gosto de Jumanji, não, assim, inconscientemente talvez, mas não foi a base de nada ali. E espero que a Netflix um dia grave alguma coisa, sim. Esses dias estavam discutindo lá no grupo assim, não, porque era melhor, sei lá, que a HBO gravar. Gente, se a Rede TV quiser dar um dinheirinho, eu vou cobrar antes, porque eu sei que a Rede TV tem a fama de não pagar as pessoas. Porra, tá valendo, sabe? Só pra eu mostrar pra minha mãe, mãe, eu fiz o roteiro disso aqui. Eu quero pedir desculpas, porque eu acho que fui eu que eu quase que iniciei essa discussão, estava lá, mas reforça as minhas opiniões ditas no grupo sobre as gravações. Mas entendo o seu ponto, como eu disse lá no grupo. O próximo comentário é do grande... ele perguntou se a minha intenção era convencer os ouvintes que o RPG é coisa do demônio. Então, se a pessoa chegou até o episódio 135 do RP Guaxa, eu acho que elas já sabem que não é a minha opinião, né? E desses episódios, muito poucos envolvem disso. Eu me vi em 1 ou 2, assim, que é mais direto, assim, talvez 3, assim. Muito pelo contrário, diria. Eu não entendi muita relação. Eu vi mais gente fazendo essa mesma relação e eu não entendi muito bem essa relação em questão dessa afirmação de RPG é coisa do demônio. Porque tirando o final, no começo fica aparecendo, tá usando RPG pra machucar as pobres crianças que estão lá na fábrica. Dica, crianças, não vão pra fábricas abandonadas com pessoas que você conheceu no mesmo um dia antes. E eu não queria ir, só pra deixar registrado. Com aviso. O grande folgado Sr. Urso comenta: bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxa. Boa noite. Guajuvidade, que é o Victor. Guaxamunidade. Vim hoje só para parabenizar pelo magnífico episódio de terror psicológico. Como o episódio já foi pesado por si, não quero deixar o pessoal mais para baixo. Então aqui vai algumas perguntas. Vamos lá. 1. Quantas vezes o Zorzal te xingou, Guaxa, por você narrar RPG dentro do RPG e explicar para ele que não é você que está narrando e sim um NPC? 0. Eu não precisei, assim, eu narrei de uma forma que ficou claro para que, assim, mesmo que não tivesse NPC, todos os NPCs foram feitos por mim. Tá aqui um jogador para não me deixar mentir sozinho. Verdade. Assim, ouvindo o áudio bruto, tava claro o que era narração minha, o que era narração da Nadine. Então, o Zorzal, eu não precisei mudar nada disso na edição. Esse episódio, se eu não me engano, foi um daqueles que chegou, eu ouvi, achei ok, a Ju ouviu, também achou ok, não precisou voltar pra botar um sonzinho, alguma coisa, ou pra mudar uma rolagem de dado que tá aparecendo antes da fala. Não, assim, ele foi, do jeito que ele chegou pra mim e pra Ju que revisou, foi o que ele foi pro feed, então não tenho que reclamar. Foi, pelo menos da minha parte e do Zorzal, funcionou a nossa parceria. E eu posso dizer, pelas jogadoras, da parte do jogador, funcionou muito bem, você soube muito bem dividir. E o Zorzal parece que ele ouviu o bruto ao vivo, assim. Eu sei que ele ouviu o bruto pra editar, mas parece que ele viveu ao vivo, assim. É muito incrível como ele conseguiu expressar o que foi
gravar o episódio. 2. Como você teve a ideia de jogar RPG dentro de um RPG num podcast de RPG? Eu não lembro. Eu sei que eu tava batendo da cabeça, eu queria um jogo dentro do negócio. E nada encaixou melhor do que um RPG. E, porra, foi incrível. Foi mesmo. 3. D&D é coisa do diabo? Não, D&D é da Wizard... É sim. É pior que é, muito. Eu queria dizer que sim. Inclusive, a Wizard é uma coisa que é engraçada. 2 piadas que eu faço há muito tempo. Uma piada que eu faço há muito tempo que a morte não brinca com a Wizard of the Coast, né? Então não pode desafiá-la para qualquer jogo menos Magic. Isso é uma piada que apareceu mais de uma vez. E o episódio de Velho Oeste tinha a Pink, que é um grupo é uma polícia particular que tu pode pagar pra ela resolver as coisas, que é baseado na Pinkerton, que realmente existe. E, tipo, há umas 2 semanas atrás, a Wizard of the Coast, a empresa do Magic, mandou a Pinkerton na casa de um cara. Eu fiquei sabendo dessa história absurda. É assim, tipo, tinha a coleção, era Marcha das Máquinas, se eu não me engano, e depois ia ter, sei lá, Marcha das Máquinas, especial, o Retorno. E daí o cara comprou, sei lá, eu quero 4 caixas de Marcha das Máquinas. Fornecedor. Só que o fornecedor, ele já tinha com caixa para as próximas coleções que saem daqui a mês. E daí ele não viu que tinha uma letra miúda ali, um subtítulo, ele mandou pro cara a versão que ainda não saiu. Aí o cara, porra, paguei, recebi, que legal, tem aqui um canal no YouTube com poucos views, mas vou abrir e ver qual é. E daí ele abriu e foi mostrando todas as cartas, né? A Wizard of the Coast mandou a Pinkerton. Mas o que eles fizeram? Eles arrombaram a porta do cara, ameaçaram a esposa dele, e daí ele, obviamente, devolveu, ele não tinha, sabe, ele não tinha obrigação nenhuma, mas, porra, quando alguém arromba a sua porta e ameaça a esposa, é o mínimo que você tem que fazer, ser educado com os caras e devolver. É absurdo. Então, absurdo. Assim... Então, D&D é do diabo, é da Wizard of the Coast, que é a mesma empresa do Magic. É isso. Sem comentários, sei lá, eu não vou nem comentar sobre essa gloriosa empresa que deve estar nos ouvindo, que eu não quero ninguém arrombando a porta de casa. Assim, isso também é porque quando teve uma coleção que tinha um guaxinim e eu pedi pra Wizard me mandar, porque eles mandavam pra produtores de conteúdo do Brasil, né, um materialzinho e me ignoraram, talvez também tenha esse peso do ressentimento, que era fique registrado pra não usar isso contra mim depois. Relacionamento abusivo. Mas vamos lá. Bom, continua, né? 4. Esse episódio tem a ver com o Corvo? Era só isso mesmo, e deixa aqui um pó de mel para todos os envolvidos e até a próxima. Até a próxima, grande e folgado. Não. Assim. Em defesa do grande urso folgado, ele põe entre parênteses depois de perguntar. Tá bom, não precisa nem responder sim. Só isso que eu quero. Não irá calar o meu grupo de fãs do Corvo. Temos voz. Existem alguns animais que fazem parte aqui dos comentários que talvez, num episódio mais à frente, tenham sido citados. Eu não lembro se tem o grande folgado Senhor Urso, mas se tiver, eu faço questão de cortar ele desta. Mentira, não vou editar esse ponto. Mas assim, fica o spoiler. Algumas pessoas daqui estarão citadas, obviamente, só no episódio futuro. Próximo comentário, seu amigo do peito, no caso de todos nós. Salve. Todos nós. Passando para agradecer todos os envolvidos nesse projeto e a todos que receberam tão bem, que me receberam tão bem na comunidade. Agora fiquei curioso para saber quem que é. É o nosso amigo do peito. Também, né? Mas pela ele escreveu ali em cima. Né? Se puder colocar a mesma roupa no Telegram pra saber quem que é, eu agradeço. Que me receberam tão bem na taverna. Perguntas. Primeira, esse episódio se passa no mesmo universo dos Aquários? Não. Segunda, podemos esperar por aventuras em que mais fantasmas criem jogos divertidos? Eu acho forte, mas tudo bem. Para conquistar mas ele botou diversos. O descanso eterno? Ele botou diversos. Ai, perdão, desculpa, gente. Crie jogos diversos para conquistar o descanso eterno? Assim, é uma boa ideia. É uma boa ideia. Talvez um dia, assim, a gente fique sem uma ideia. Ou surge uma ideia tão... fazer parecer que vai seguir o mesmo caminho e dar aquela virada. Talvez. A princípio, não. Okay. Por que a Nadine é tão poderosa e qual é o segredo desse poder? Essa é a terceira pergunta.
é o poder da amizade, do amor. Mentira. Quer dizer, é quase isso. A minha ideia ali, a Nadine, como um espírito vingativo, ou o que seja, ela não conseguiria fazer nada sozinho, porque ela é, tipo... Eu sou uma pessoa bem cética, mas eu vou tentar explicar o que eu acredito pra esse episódio. Ela tinha, sei lá, a energia dela. E ela precisava da energia daquelas outras 3 pessoas, até porque eles estavam diretamente envolvidos com o que ia acontecer, pra, somando o poder de todos ali, materializar naquela luta. Os monstros não tinham realmente aquela forma de monstro, né? Era mais no lúdico da brincadeira, era mais como se fosse, sei lá, a energia deles, como a Nadine enxergava cada um deles, da mesma forma que os jogadores tiravam aquele poder dessa energia que cada um tinha, que daí tu pode chamar de alma, de centelha, de sei lá, dependendo da linha que a gente tá, tem um nome diferente pra isso. Mas então foi... ela, junto com aqueles 3, e a força de vontade dessas 4 almas, conseguiram vencer um inimigo mais forte. É a força do amor no anime. Exato. Ou da amizade também, né? Nesse caso. Da amizade. A pessoa que está lendo, quem você era antes de conhecer o RPG? Já vou pedir 1000 desculpas pro seu amigo do peito, que se eu responder essa pergunta, o Guaxa me mata, porque eu vou extrapolar o tempo. É verdade. Mas, fazendo um ataque de oportunidade, eu posso fazer um vídeo no meu TikTok, @maisumvictor, com C e 2 R no final, falando sobre isso. Quem quiser, pode seguir lá. Eu prometo fazer um vídeo aí falando quem eu era antes de conhecer o RPG. Aí, quando tiver o post do Guaxaverso, nos comentários o Victor vai deixar esse link, aí vocês vão lá. Que bom que você me dá a pressão de gravar antes, que agora eu já tava sem compromisso. Mas até sair... Então, eu não preciso esperar pra pôr no post. Vocês forem lá nos comentários e não tem nada ainda, aí vocês esperam e voltam no dia. Um dia vai ter um comentário do Victor, eu acho. Fazer... vai postar na quinta agora, né? Ou não? Você pretende postar esse Guaxa só pra me programar? Você pretende postar esse Guaxaverso quando? Não, domingo, provavelmente. Tá, eu tento gravar essa semana, então. Essa quinta já tem um episódio regular pra sair. Então, fica aí, então, pra quem quiser saber quem eu era antes do RPG, eu vou fazer um vídeo pra não extrapolar muito tempo aqui. No mais, avante, Guaxinins. Embora o comentarista anterior tenha se nominado Amigo do Peito é o Pedro Peron, que escreveu apenas nu. Justo, mas tudo bem, vamos continuar. Próximo comentário, Metabex. Bom anime, Metabots, saudades inclusive. Olá, pessoas incríveis. Assim, era bom na época, né? Eu não vou reassistir, então vai ficar bom no meu coração. Tá. Olá, pessoas incríveis. Olá pra mim também. Ando meio ocupado correndo atrás dos robôs de borracha, mas como um episódio desse, tive que parar para comentar. Wiki que se vire. Gostaria de parabenizar pelo episódio. Achei incrível o Inception, um RPG dentro de outro RPG, também achei. Tema pesado, mas consegui passar de maneira suave o quanto foi possível. É isso. Sim. Vejo vocês em alguma cyberluta. Até mais. Até mais, querido. Boa sorte aí, cuida da tua moeda. Amanda Costa comenta: bora do dia Guaxa e possível convidados. Tá aí. Sou eu. Primeiro, gostaria de pedir encarecidamente por uma aventura jornalística da Ratinha Me Informa, lutando contra a influência do Castor Rei, famoso site de fofoca em Alcantarilha. Castor Rei? Eu não peguei. Castor Rei. Fica um mistério. Quem souber aí, a referência. Fofoqueiro. Chico Barney, Léo Dias. Quem são os fofoqueiros? Choquei! Será que é choquei? Castorei, choquei? Se for, desculpa, Amanda, é bem ruim. Porra, eu gostei. Tudo bem. Amanda, eu gostei. Acontece. Okay. Amanda, não fica brava. Agora vamos para o episódio. Eu já estava preparada para digitar que mesmo com um tema super pesado, os jogadores conseguiram deixar a aventura com clima leve, mas o final com os flashbacks apertou o gatilho. Estava ouvindo no ônibus e tive que segurar o choro. Parabéns aos jogadores e ao mestre que conseguiram tocar num tema tão pesado, tão bem. Eu, por ter sido uma criança que passou por situações de abuso, achei incrível a sensibilidade que imprimiu em retratar as vítimas como autoras das próprias vinganças e heroínas na medida do possível. Novamente agradeço pela história. Não tenho perguntas por hoje, porque ainda estou digerindo essa história incrível.
PS, adorei a versão feita com os homens maus sendo interpretados pelos porcos, e os caçados sendo os lobos, e os caçadores sendo só um braço auxiliar. Muito obrigado, assim, eu peço desculpa, eu não... eu avisei, né, eu botei... sempre dá o primeiro pensamento é, porra, se eu colocar um spoiler, se eu colocar um aviso, eu tô dando um spoiler, mas, sei lá, é necessário, porque eu sei que teve gente que não ouviu, né, porque simplesmente, mesmo sem ter ideia de pra onde a aventura vai, o aviso foi o suficiente pra dizer, ok, não tô, agora não é o momento e tal, e, poxa, Amanda, assim, fico muito feliz, e é isso, assim, realmente eu não sei, eu fico sem graça, sabe, mas obrigado pelo seu comentário, me faz querer continuar cada vez mais. Eu acho essa incrível. Bom, próximo comentário, o pessoal do Bingo tem um V+. Não. Oh, não, V+. Tá aí. O próximo comentário é do Renegado R. Boa tarde ou boa noite, senhor mestre Guaxinim. Boa tarde ou boa noite, senhor ou senhora Juvidade do dia. Sou eu. E olá para todos do Guaxa Chat e futuros Guaxa ouvintes. Vocês não vão receber boa noite ou boa tarde, só um olá. Fica brincadeira. Espero que todos estejam bem e felizes. Gostaria de dizer que os jogadores foram excepcionais. Para a primeira vez do Victor, você foi incrível, meus parabéns. A Rafa super adorei. Até consegui sentir o medo e a insegurança da sua personagem. Se matava ou não o lobo, ou que poderia esperar na sua vez dentro da história. Só agradecendo ao elogio do Renegado, muito obrigado. Já sobre a edição do Zorzal, meus parabéns. Me senti muito imerso dentro dessa aventura. Muito obrigado pelo ótimo trabalho. Agora que já fiz os devidos agradecimentos, olá, senhor G. Gostaria de agradecer pelo episódio e a aventura fascinante que o senhor narrou. Se por acaso você está ouvindo essa mensagem e tem vontade de estar em aventuras como essas, cogite com carinho em apoiar essa dimensão incrível que está sendo criada e se tornando padrinho desse projeto maravilhoso. Bom, senhor Guaxa, acompanho seu trabalho mais de perto há alguns meses e comecei a apadrinhar esse projeto incrível há um tempo e esperei até o famoso mês de aniversário para ecoar da minha dimensão, é isso, né? Ecoar da minha dimensão e me apresentar. Infelizmente, eu havia comentado no episódio anterior, Cavaleiro dos Bichos, a nova geração 134. Mas comentei depois da live e não pude me apresentar. Estou aqui novamente, mas estou aqui novamente. Prazer, senhor G. Bom, referente ao episódio em si, tenho algumas dúvidas. Em qual universo essa aventura se passa? Inclusive, se o Jean for fazer, eu acho que é um bom ponto do bingo, perguntar em qual universo se passa a aventura. Fica aí o registro. Essa cidade já foi mencionada em outros episódios, né? Sinto que sim, mas não tô lembrado em qual. Não, assim, ela é quase a minha cidade, sabe? É quase como cidade que eu visitei enquanto eu tava na faculdade. Então, ela não é uma cidade que já apareceu, embora características nela, obviamente, eu já usei em outros lugares. Infelizmente, a ideia da cidade que faliu a única fonte de renda da região e só sobraram idosos e algumas crianças, cidades assim existem, gente. E eu visitei uma no interior de Santa Catarina, quase na divisa já com a Argentina, na época da faculdade. Foi uma coisa assim que me marcou muito. E, obviamente, eu acabo trazendo isso para as aventuras também. E, como a gente disse antes, ela é uma aventura fechada em si. Ela não precisa estar em lugar nenhum, porque ela pode estar em vários lugares. Inclusive, está no meu coração. Pergunta 2. Os livros utilizados, entre aspas, pela Nadine são da mesma edição dos livros de RPG que vimos no episódio A Flechada do Seu Zé, episódio 71, ou tem alguma interligação? Não, zero ligação. Perfeito. Só uma pergunta, Guaxa. Eu não tô me lembrando que aqueles livros eram de RPG mesmo?
Ou era livro de invocação? Eu tinha essa vaga lembrança. Da Nadine era só RPG. Mas o da Flechada do Seu Zé, eles eram de RPG ou era uma galera que queria fazer ocultismo? Porque tem essa impressão. Era uma galera que tinha tanto o livro de RPG quanto o livro de invocação. Era um pessoal do RPG que queria dar um passo além. Mas o livro em específico da aventura era de evocação, correto? Perfeito. De evocação, então eu tava com essa impressão. Perfeito. Pergunta 3. Existem seres fantasiosos nesse universo? O antigo dono da fábrica realmente se transformou em um monstro ou foi algo do tipo delírio das crianças? Ou melhor ainda, aquele local tinha alguma magia, algum tipo de magia? Porque tudo começou lá. Foi o local em que a Nadine foi enterrada, entre outras coisas que aconteceram. Então era tipo um lugar mais perto do corpo dela. Ela tinha mais força ali. Como eu falei antes, a minha interpretação, e depois que a gente lança uma obra, ela é das pessoas, ela é de vocês também. A minha interpretação, a minha ideia é que ninguém se transformou no sentido de ele era um monstro disfarçado, ele era tipo um lobisomem. É mais a visão, em especial que a Nadine tinha daqueles três, e de como ela os enxergava e que ela passou essa visão para os jogadores. E não que eles realmente eram aquele tipo de criatura. Pergunta 4. Eu não entendi muito bem uma parte. Peço desculpas por isso. Porque o novo comprador da fábrica foi um vilão. Eu entendi que ele veio de fora da cidade comprar o terreno. Como ele também fez mal a Nadine. Não era só sobre a Nadine, era sobre os três sofrerem o mesmo trauma que ela. Tem no final do episódio uma conversa dos outros dois dizendo: vamos pra lá, só tem idoso, a polícia tá comprada. O motivo dele comprar a fábrica não era só porque ele ia comprar a fábrica e ia reativar a fábrica. É porque ele também queria cometer as mesmas atrocidades que os outros dois. Fica nas entrelinhas, mas tá lá no episódio. Eu entendi isso também, que queria perpetuar, queria continuar. Eu vi a gente comentando que como se fosse... A gente seríamos, nós, né, os jogadores seríamos as próximas vítimas se não houvesse a interferência. As próximas vítimas, sim. Última pergunta. O senhor tem em mente em criar mais aventuras nesse estilo? Um pouco mais sombrias e que abordam temas mais sensíveis? Sei que talvez não atraia tantos ouvintes, etc. Mas para apreciadores do Dark, é muito interessante ouvir tais histórias. Eu tenho mais facilidade de escrever esse tipo de história do que história leve. Somos dois. Tenho muito mais facilidade. Eu tenho várias aventuras que estão guardadas, simplesmente porque, não, vamos deixar esse feed leve um tempo e depois a gente brinca com isso aqui, porque a minha facilidade maior é esse tipo de história. Esse tipo de história sai muito mais fácil. O Cavaleiros do Bispo serem um monte de referências e tal, até que fluíram fácil, mas os outros episódios do estilo, eu costumo bater um pouco mais a cabeça. Só um comentário, que eu também sou narrador. Os padrinhos que já jogaram minha mesa sabem que eu também sou vou muito por esse caminho ali da decisão moral, de uma coisa menos final feliz. Inclusive eu tenho uma amiga que não joga tanto as minhas mesas por causa de um pouco disso, que eu acabo saindo do clichê do final feliz. Eu particularmente também não gosto tanto, eu gosto de um tema um pouco mais pesado também. Agora continuando aqui, caso eu tenha invocado o terrível Vermais, peço perdão, não precisa, já foi lido. Abraços do Renegados e até a próxima. O Troto colocou que eu acho uma pessoa tão fofa e boazinha, mas que baita talento pra criar histórias cabrosas. É isso. É o talento da narrativa pura, né, Troto? Não tem muito o que falar. Senhor narrativo. O próximo comentário é do Henrico Barbosa. Ele coloca: bora do dia, Guaxaclã. Estou quase no final do episódio, estou pensando, redenção de um monstro, será? Porque o monstro, pra quem não lembra, é um episódio que tinha uma vibe não igual, assim, era um outro peso, mas que o final não deu tão certo pros jogadores. Depois de terminar o episódio, respondo pra ver se me ferrei ou não. E daí ele voltou: a família deu bom. Ele se asterisco, pena que na vida real não acontece assim. Não, assim, a gente acaba focando muito em história quando dá ruim. Mas, é óbvio, tem muita coisa pra melhorar. Mas eu vejo que, principalmente com a internet, as pessoas têm mais coragem de denunciar esse tipo de monstro, entre muitas aspas, né? É sempre bom lembrar que são pessoas fazendo coisas horríveis, não monstros. Perfeito.
Porque quando tu pensa que são monstros, tu nunca vai achar que pode ser alguém perto de ti. Então, tem muito que melhorar pra caramba. Mas eu vejo que hoje, esses monstros estão sendo aos pouquinhos derrotados. Eu não vou citar nome, porque eu não tenho Advogoblin de verdade, mas tem um ricaço que fugiu lá pro exterior depois de ter feito um monte de bateu numa modelo e fez uma série de atrocidades. Há 10 anos atrás, eu duvido que ele tinha sido trazido de volta pra ser preso, sabe? Quem tá acompanhando notícia sabe de quem eu tô falando, mas eu acho que, sei lá, 10 anos atrás não teria, se bobear, não teria sido denunciado, e se tivesse, tinham passado a mão na cabeça e, sabe, talvez ainda eu esteja errado e daqui a pouco ele tá solto pra fazer tudo de novo, talvez, mas no momento, só porque alguma coisa foi feita, e me dá uma esperança de que talvez o bem esteja vencendo. É bom manter essa esperança, eu acho que é muito importante. Próximo comentário, Moinho de Vento. Ok, muito bom, Silvio, disfarçado para que não percebêssemos que era ele ali, esperando para ceifar aqueles que fossem sendo selecionados pelos dados, mesmo que o Guaxa tente nos enganar dizendo que não era a morte ali. Olá. O Trota me pediu para tentar limpar essa com NPCs diferentes, né? Mas, pô, vai levar um tempo para as pessoas aceitarem. Trota, infelizmente, você... esse é o seu personagem pro resto da vida. Você vai ser marcado. É tipo aquele ator, tipo o do ator do Crepúsculo, né? Demorou muito pra ele deixar de ser ator do Crepúsculo. Enquanto eu digo que ele é o ator do Crepúsculo. Aí ele foi fazer o Batman, que é morcego. Inclusive, muito bom. Aí agora ele tá cotado pra outra coisa com o morcego também. Tipo, ele foi... não sei. Mas ok. Próximo comentário, eu tô desistindo, não desista. Disclaimer. Peço perdão à comunidade trans pelas frases a seguir, relembrando a obra de uma autora polêmica. Ela não é polêmica, ela é uma filha da puta. A qual não preciso dizer o nome, é verdade. Nadine é você? Pra quem não sabe, a Nadine é a serpente que uma das relíquias do Lorde das Trevas... tá, eu não... Eu li... pra mim morreu, isso daí pra mim é morto. Assim, eu não conheço ao ponto de saber que tem esse nome lá. Infelizmente então, eu sei e me arrependo de saber. Assim, ok. Um dia ela vai partir, a gente volta a consumir esse mundo, que não tem culpa. Se a Hermione tivesse escrito, como é que é o nome da Hermione? Emma Stone. Emma Stone, ou o menino Daniel lá, seria bacana. Ninguém lembra do Ruivo. Até o Ruivinho. O Ruivinho tá no filme do Shyamalan. Que, pra variar, um horroroso. Tadinho Shyamalan. Ok. Eu achei, eu não vou falar do filme, mas eu achei o final horrível. O filme desde o Sexto Sentido, né? Todos os filmes dele. É assim. Não, eu gosto do Corpo Fechado. O Corpo Fechado foi vendido errado. Ele é um filme de herói. Ele não é um filme suspense, ele foi vendido como um novo Sexto Sentido. Ele não é. Ele é um filme de herói. Todo filme dele é vendido assim, é incrível. E ele abraça isso. E o Sinais também é vendido como outra loucura. O Sinais não é um filme sobre alienígena, é um filme sobre fé. Fé e família. Porra. Então, assim, são filmes muito bons. Aquele, o Fim dos Tempos... merda. Não tem o que defender. Você tem esse sentido, que é ao concurso, acredito. Eu gosto da trilogia do Corpo Fechado, apesar de ver muitos defeitos nos seguintes, né? E Sinais ok. É que eu não tenho fé, eu sou ateu, então pra mim eu não consigo me absorver tanto. Mas assim, ok. Mas não é um filme ruim, né? Não é um filme ruim. Sim. Mas qualquer coisa além disso é horroroso. O Tempo, tu viu o Tempo? Não cheguei a ver, não. É que eu desisti dele, desculpa. Esse barco eu larguei já há um tempo. Assim, Tempo é uma ideia muito boa que... Assim, todos os filmes dele é assim. O mais triste, são ideias excelentes, muito mal executadas. Aí desanima. Ok, esse Tempo é... A Visita, ó. Eu recomendo falou Tempo. Da Visita. Não lembrava que era dele. Era dele a Visita? Qual é a Visita? A Visita é esse último. É o último? Eu tô confundindo com outro filme. Eu confundi a Visita com os outros. Desculpa, não, fui muito longe. Os Outros é um filme que eu não consegui assistir porque eu tava pra sair pra ir pro cinema pra assistir. E daí chegou um casal de amigos e eu perguntei, o filme é bom? Ela assim, é bom, mas eles estavam mortos o tempo todo. Eu não vou mais ver esse filme. Eu assisti sem tomar. Ó, eu só quero deixar aqui a alfinetada que a Tati Kafka mandou aqui. Ainda bem que o Victor e o Guaxa não ficam falando de assuntos aleatórios. Ainda bem que a gente é focado, dois focados no projeto.
Ele pergunta, o Tô Desistindo. Pra quem não lembra, ele tá lendo o comentário, eu Tô Desistindo. Se os 3 tivessem errado, ou no caso, sido acertados fatalmente, haveria um final bom? Não. É RPG, né, gente? Eu já tô falando demais dos próximos episódios, mas assim, muita gente me perguntou, já aconteceu de chegar com meia hora de episódio, tu pensar em parar e chamar um novo grupo e fazer aventura com outras pessoas? A resposta a partir de eventos recentes é sim. Mas vocês vão ter que ouvir o episódio pra entender o que a gente fez. Mas não é esse episódio que saiu agora. É porque, como eu repito, eu tô lá na frente. Vocês estão aqui agora, eu já fui. Esse trem já partiu. Eu recentemente tive meu primeiro TPK em mesas minhas. Foram em 2 mesas seguidas. E é triste e mais engrandecedor, porque foi por decisões dos jogadores, não por dados, que eu acho meio falho quando só dados, né, causam TPK. Mas foi por decisão dos jogadores, numa mesa minha. E é triste porque eu não sou aquele narrador que é contra, né? Que luta contra o jogador. Mas foram 2 mesas muito divertidas. E aí eu só queria dizer esse comentário aí que faz parte. Às vezes pode acontecer. Eu não vou falar mais nada porque já falei demais hoje, mas esperem Guaxaversos futuros. Ou simplesmente continuarem até a última morte e seguiram com Gabriel, morte de Gabriel. Assim, o final mais triste seria o final mais triste. Eu poderia dar uma segunda chance, alguma coisa. Talvez um final em que eles, como eu falei antes, vencessem os três fossem com eles, sabe? Mas que eles também fossem embora. Ainda bem que os dados estavam do lado da história dessa vez. Gostei do Guaxa Inception. Olá, Juchat do dia. Guaxa Humanidade, Guaxa Ouvinte, Ilustríssimo Guaxa. 2.D. maiúsculo. Vocês estão bem? Estamos. Lembra de beber água? A minha tá acabando. Tá aqui também. E de continuar seguindo em frente. Obrigado, querido. Sempre em frente. Próximo comentário eu vou comentar, vamos lá. Ananta, é isso? Peço desculpas se errei seu nome. Olá para todos os guaxinins e guaxinins honorários. Como estão? Espero que bem. Eu estou bem, Guaxa? Eu vi quantos comentários ainda faltam e não estou bem, não. Calma, vou acelerar. Não posso dizer que é o episódio que não saiba que precisava ouvir. Desculpa, me perdi. Não posso dizer que é o episódio que não sabia que precisava ouvir. Porque esse, com certeza, eu sabia. Os deuses são testemunho o quanto eu senti pelo destino triste do monstro, entre aspas, de alguns muitos episódios atrás. Sim. Fica aí, né, pra quem ouviu. Mesmo não sendo a mesma criatura, acho que dá pra sentir uma justiça poética sendo feita. Dessa vez, o inocente não vai levar a culpa. Acho que... É verdade. Quer comentar? Não, é verdade. Pode prosseguir. Acho que deve ter sido difícil manter a ideia de ir contra o lobo se já tinha ouvido a aventura do monstro. Eu digo que não. Eu fui focado em jogar a aventura, não trouxe o Guaxaverso pra dentro, assim. Eu fui focado em, acho que as meninas também, mas o Ian, porque o Ian não ouvia Guaxaverso, não ouve o RP Guaxa, então ele foi focado em viver as evidências que tinha lá. Então, não sei se foi uma pergunta, mas tá aí respondido. Uhum. Meus parabéns aos jogadores pela interpretação, muito obrigado. E ao Guaxa por trazer essa obra de arte aos nossos ouvidos. Perguntas. Se não soltasse a Nadine, ou pior, se matasse em alguma sessão, já era ou ainda tinha como destruir as criaturas? Ela já tinha morrido, né? Então morrer, ela não ia morrer. Ela ia voltar na próxima sessão e o nível da vitória diminuindo. Mas fica aí que o Guaxa soube também impedir isso, porque teve um momento que eu acerto a flecha, e aí a flecha se não me engano, é um crítico meu, eu tenho quase certeza que é isso, e continua agindo. Então mostra ali, um detalhe muito sutil de interpretação, mostra ali que não tinha como impedir ela da forma que eu achava, e aí me causa dúvidas. E é o que causa e como ponto pro jogador por ter acertado, ele escuta o grito da Nadine e recebe ali a certeza que a Nadine e o lobo são a mesma pessoa. Sim, eu comento depois, né? Ele tem um acerto, mesmo não sendo o acerto do dano, ele tem um acerto da informação. Isso, eu uso muito essa sua tática também. Eu tenho uma mesa específica que não vou dar muito spoiler, vai estar no Guaxa D, inclusive, mas que eu uso essa mesma tática. Qual era a fonte de magia ali?
eu apostando que era algo mais do lugar ao invés dos indivíduos. O lugar onde está o corpo da Nadine, mas em especial os indivíduos, como a gente comentou antes. Muito obrigado pelo seu comentário. Próximo comentário, Maré Turbo, motor retificado, coloca macabro. Cauã escreve, assustador. Próximo comentário de um pequeno... bem feito que é pra Não, ti. mas se não caísse eu ia pedir pra ler, eu ia pedir pra você pular. Mas acabou que o Grandiene convergeu pra isso. Pra um comentário de um pequeno padrinho aí, chamado Vitor Alexandre. Olá. Tu tem quanto de altura? Eu tenho 1,52 m. Tu é mesmo quieto, mesmo. Não, só média. Não, média do brasileiro, fica aí. Desculpa de todo mundo que tem menos de 1,80 m. Eu tenho eu já tive 1,79. Atualmente eu tenho 1,78. Eu não sei o que. Eu acho que eu veio durante isso. Me deu aquela curvada. É. Olá, Guaxa, e ajeita na cadeira que vem um ver mais. Eu não sabia, só pra dizer que eu não sabia que eu ia estar aqui lendo. Mas assim, a Rafa já leu aqui, não? Eu lembro. Não tenho certeza agora. Muitos Guaxaversos. Eu também não sei. Eu sei que aquela outra menina que jogou, era a tua, Rafa, e a Juliana, se não me engano. Acho que a Juliana, eu tenho quase certeza que ela já gravou algum. Pelo menos ela gravou. Uma ou outra ali, se eu não me engano, o último. Eu não sei se era ela mesma, eu fiquei na dúvida. Uma menina, ela joga muito bem, vou chamar ela pra uma segunda aventura. Ela narra bem também, tem uma mesmo muito divertida. Ela tem um sotaque carioca maravilhoso quando ela faz. Sim, inspirador. É isso. Olá, Guaxa. Se ajeita na cadeira que vem um ver mais. Acabou não vindo. Primeiramente, obrigado pela honra de jogar essa aventura tão especial. Me sinto privilegiado. Verdade. Sua narrativa foi uma aula incrível. Eu disse isso no final da gravação e repito. Foi mesmo. A cena, agora spoiler, né? A cena do policial e a troca da fala foi um detalhe primoroso. Realmente, me arrepiou aquela hora. Foi incrível. Esse detalhe da troca ali foi incrível. Zorzal foi primoroso em sua edição e ele soube, como um maestro, passar o clima e a tensão que você passou durante a sessão. As jogadoras que me acompanharam foram o apoio certo para a mesa seguir o seu ritmo. Jogadoras ímpares, mas para mim, o ponto alto foi a interpretação da Deba, né? É verdade. Com a sua Nadine. Eu senti nos meus ouvidos a personagem existir. Nem parece que ela não estava na gravação. Foi uma interpretação digna de premiação. Dito todos os elogios, eu quero falar do Ian. Antes de falar do Ian, a Deba, ela recebeu o texto puro, com o texto só das falas dela, sem contexto nenhum. Ela não sabia que ela estava morta quando ela estava falando aquilo. E eu fiz marcações do tipo, aqui ela tá mais triste, aqui ela tá feliz, e só. E o resto foi pura, assim, e não teve regravação. A Deba gravou uma vez, e foi aquela vez que a gente usou no episódio, não precisou regravar nada, foi incrível. Só reforçando, eu já gravei, e o que me deixa mais impressionado na interpretação da Deba, porque eu já gravei NPC e eu sei que é exatamente desse jeito, que você não tem contexto nenhum, ou muito pouco, né, algumas marcações ali de fala, como você mesmo disse, e parece que ela ouviu o Bruto. É incrível. Pra mim é o ponto alto ali da mesa, assim. Foi porque como eu ouvi o Bruto, eu vivi o Bruto, né, podemos dizer assim, ter esse tempero a mais foi incrível mesmo. Você é o Bruto. Exato. Seja o seu próprio Bruto. Agora eu vou falar do Ian. Quando eu fui convidado pra jogar essa mesa e recebi a premissa, eu nem pensei em qual personagem ia fazer. Óbvio que seria o Ian. O Ian foi o primeiro personagem que eu joguei assim que eu entrei no grupo de padrinhos. Quando joguei a mesa incrível da igualmente incrível Lady Doces, a Dani. Fazia uns 10 anos, até um pouco mais, que eu não jogava RPG. E essa mesa foi uma experiência indescritível. Que é a mesa Pote de Doces, fica aí. E o Ian foi uma grata surpresa. Ele é a minha expressão, da minha nerdice. Gostei tanto de jogar com ele que repeti o personagem em outra mesa, a Silêncio, a mesa do glorioso Mike, outra experiência igualmente divertida. Esse grupo de pessoas, o grupo da taverna, foi tão acolhedor e receptivo, as pessoas foram tão receptivas que eu precisava recompensar de alguma forma, e a forma que eu escolhi foi: preciso canonizar, entre aspas, essas mesas no multiverso da RP Guacha, que existe sim. E a forma que eu encontrei foi: se um dia eu jogasse alguma mesa do podcast,
obrigatoriamente iria jogar com o mesmo Ian. O mesmo do pote de doces da Dani e o mesmo do silêncio. Sim, Mike. Sim, Dani. Não importa o que o Guaxa diga. Agora suas mesas, de alguma forma, fazem parte do Guaxaverso. Boa sorte, teóricos, para arrumar essa timeline agora. Volto novamente a agradecer a oportunidade que foi jogar essa aventura e que a grande deusa Iuene olhe por nós. O Sterne coloca 2 partes. Eu devo ter errado alguma concordância aqui, mas... Não, eu acho que é porque ele leu que tu ia ler isso aqui? Não sei. Não faço ideia. Entendi. Mas, pô, obrigado, cara, assim... É real, essa história é totalmente real. Tem outro personagem, mas ele é muito difícil de colocar. Mas o que eu gostaria de canonizar, mas aí é pessoal meu, assim. Mas foi um jeito de homenagear a taverna e principalmente esses 2 amigos que eu tenho lá dentro. E não importa o que você diz, pote de doces e silêncio fazem de alguma forma parte do Guaxaverso. Não sou teórico do Guaxaverso, pessoal que se esforça aí pra colocar. Não sei como é essa mesa. Cobrem, você que é padrinho, cobre o Mike e a Dani pra jogar essas 2 mesas que são incríveis. Cobrem mesmo. Eu assim, como eu falei, antigamente eu tinha mais tempo parando no Discord, eu vi mesa dos outros e tal, e catava uma coisa ou outra, não. Hoje eu tenho que... o pessoal que mestra, principalmente, em especial o pessoal, a Agatha, a Ju, a própria Dani, a Fábio, o Felipe, volta e meia, quando eu acho assim, eu acho que vou chamar fulano, eu pergunto pra eles o que eles acham, já jogaram e não sei o quê. O Jean também, eu já perguntei pra ele algumas vezes, tu já jogou com fulano, com ciclano, o que tu acha? E pra essa mesa, quando eu cheguei com a ideia, eu falei se eu não me engano, eu já falei pra Ju, penso em tu e a Rafa, e a ideia é um menino, pra não ficar a fórmula de 3 meninas e um sofrimento. Vamos pegar que seja diferente, vamos ver alguma coisa. Ela me sugeriu, acho que uns 2, 3 nomes, e daí eu pensando ali, cheguei, beleza, vamos Vitor Hugo. A Deba fazer o NPC também foi sugestão da Ju, se eu não me engano. De novo, eu pedi uma, ela me deu 3 ou 4 sugestões, e daí eu fui pensando, não, esse aqui fez outro NPC recente, tarará, e daí a Deba fez, agradeço muito. E, assim, só posso agradecer, porque como eu sempre digo, os jogadores são parte importante do episódio, e o episódio só é o que é, porque tem você, Vitor. Que isso, além da como Ju eu disse, e da Rafa. só fui um privilegiado, eu disse isso no grupo, eu fui só um privilegiado que pôde participar dessa conjunção de gentes incríveis fazendo esse episódio. Eu só tava ali aproveitando a viagem que foi esse episódio. Novamente agradeço a honra, a oportunidade de ter jogado. Foi muito divertido. E falando em gente incrível, o próximo comentário é da Marcela de Rei, que ela coloca: Oi, Guaxa, convidado, ouvinte em chat, todo mundo. Amei muito o episódio com a quebra da 4ª parede, uma vibe meio Jumanji, o de 95, é verdade. Eu não assisti o remake, não faço ideia. Não, assisti sim, o primeiro assisti, o segundo não. Ele não é um remake, ele é uma continuação com The Rock. E o Essa Jack é melhor. Black. E o Jack Black, porra, é incrível, assim. É um daqueles filmes pra tu desligar o cérebro, fazer um balde grande de pipoca. Com certeza. A continuação desse Jumanji tem que desligar mais o cérebro ainda. Mas eu ele acabei existe, não vendo. Eu já tá grande demais esse episódio, não vou começar. Minhas dúvidas são: Nadine tem algum poder semelhante ao da Nick? Não. Ela é uma das 3 meninas segurando um 6? Não. As 3 meninas são Nick, Glória e Nina. Se for, existe a possibilidade dela, além disso, ser uma adolescente lobo, como os que vão pra ele passar pelo ritual? Nossa, não. Aliás, fugindo um pouco do tema, na minha cabeça eu assumi como verdade que o Jaqueta Vermelha também seria um deles, só que não passou por esse ritual. KKKJ. Eu preciso revisitar os episódios mais antigos, mas assim, a gente já falou bastante disso antes. São bons palpites, mas não é exatamente eu o caso. diria que o Jaqueta Vermelha é uma entidade até um pouco acima do que foi a minha mesa, assim, do modo geral. Eu acho que ele é um pouco mais icônico, talvez. É uma interpretação de um ouvinte, no caso. Acho que por hoje é só. Talvez eu tenha viajado bastante, não. Um pouquinho. Mas que não tem, né? Vou ficando por aqui. Beijo, Marcelo. Beijo, querido. Beijo. Próximo comentário da Kafka, que acredito que é a Tati, né? Tá aí no chat com a gente. Boa noite, senhor Guaxinim. Olá, convidade. Olá. Chat, ouvintes, espero encontrá-los bem. Que episódio magnífico. Na minha opinião, sua magnum opus.
Meu latim tá falho, eu não sei o que significa. Ouso dizer que me emocionei tanto quanto Intel. Nossa! Mas sem verter em lágrimas. Eu gosto muito dos episódios, mas esse daqui me deu a sensação de que todas as coisas estavam na medida exata. O senhor e sua mania de passar por temas delicados com sutileza, mas sem ser leviano. Merece aplausos e reverências. Aplausos e reverências. O que falar dos jogadores, da edição? Tudo impecável. Com certeza cada um contribuiu com 273%, eu um pouco menos, do episódio. Vou me despedindo deixando os biscoitos e tentativas de evitar por ler mais. Conseguiu. Próximo comentário do Rafael Prado, ele coloca: olá, Guaxa, Juvidade, Ouvintinins e Guaxate. Comentei sobre o episódio no grupo de spoilers, inclusive torne-se padrinho, e se você não for, vale muito a pena. Mas queria deixar isso público. Quando as personagens estavam na biblioteca lendo as notícias, eu tive uma sensação que já tive em alguns episódios. Eu parei no meio da rua, os olhos lacrimejaram. Vem um aperto no peito, a vontade de chorar. É como se fosse tudo muito real, eu fico sem reação. Lembro de ter passado por isso no episódio A Casa, episódio 70, que com certeza está no meu top 3. Inclusive, temos um novo desafiante para esse pódio. Eu acho magnífico como o Guaxa consegue transmitir essas emoções somente por áudio. Parabéns ao Guaxa, editores e jogadores, e obrigado por tudo. Menor que 3. Obrigado, Rafael. E desculpa, eu não gosto de fazer as pessoas chorarem. Sabe em qual episódio você me fez chorar? Um pequeno comentário? Eu duvido se você adivinhar. É Pactum John Lennon. Glorioso episódio 4. Chorei na rua e chorei quando eu reouvi, inclusive. É, inclusive, o meu episódio favorito. Ok, gosto desse episódio. Preciso reouvir. Faz 5 anos que ele saiu, mais ou menos. Esse episódio, a cena da todo mundo cantando junto me verteu em lágrimas. É uma esperança. Próximo comentário do Alan Felipe. Abraço pro Alan. Boa noite, Guaxa Marcelo, Ju Vidade, Guaxate, ou Vichinins e pessoa aleatória que entrou aqui na live agora. Depois de vários meses atrasados na RP Guaxa, a vida adulta não é fácil, realmente não é. Eu também estava atrasado quando eu gravei, fica aí o comentário. Finalmente cheguei ao episódio atual. E que episódio incrível! Não tenho mais nada a comentar, porque já tenho 28 comentários nesse momento que estou escrevendo. Só vou dar parabéns a todos os envolvidos. Parabéns! Insira o gif de personagem Evangelho dando parabéns ao Shinji. Nunca assisti Evangelho. Por fim... Mas o parabéns, nunca vi esse vídeo. Por fim, ainda mais em português de Portugal, muito bom. Por fim, convido todos a se tornarem padrinhas ou madrinhos do RP Guaxa. Nossa taverna é quentinha e lá o departamento de pessoas bonitas trabalha diariamente pela sua autoestima. Um grande aperto de mão pelada a todos. Eu assino embaixo pela essa afirmação final do Alan sobre se tornar padrinho. Venha, se torne padrinho. Muito obrigado. Próximo comentário é do Fernando Lobo. Fernando Lobo, só entre a gente. De nada, cara. Tá. Fica um mistério. Um dia você vai entender. Olá, Guaxa, convidado e ouvinte Nins. Adorei esse episódio metalinguístico. Tu não sabe o que é metalinguístico, Fernando. Aguarda. Um RPG sobre RPG e esse clima de terror e suspense não entregou quem eram os verdadeiros vilões. Sua imaginação eclética é formidável. Obrigado. Imaginação eclética é um elogio novo. Obrigado. Agora algumas dúvidas. 1. Que seres os vilões eram? Tem mais deles por aí? Eles devoram, entre aspas, as crianças. Que tipo de seres esses vilões eram? Eles eram seres humanos FTP. Tem mais deles por aí? Infelizmente, sim. E sobre o que eles fazem, fica implícito. 2. Por que apenas a garotinha conseguiu entrar em contato com os jogadores? Foi magia, maldição ou alguma outra coisa? Então, ela era tipo um espírito, né? Então é mais fácil ela entrar em contato. E como os jogadores, em teoria, estavam mais perto de se tornar um espírito do que as outras pessoas, né? Eles estavam numa ameaça direta. Esse vínculo conseguiu ser mais fácil, talvez. 3. Tem alguma ligação com a trilogia da Vela? Não. 4. Veremos mais episódios assim no futuro? Mundo, criaturas, eventos? É meio que um... Sim, né? São 130 e tantos episódios, gente. Uma hora a gente repete algumas ideias. Já está bom por hoje, mas não esqueci dos Cavaleiros do Bicho. Mas vou esperar o fim dessa nova trilogia, por isso, até a próxima. Tu não ouviu os outros? Tu vai esperar acabar a trilogia? Talvez demore. Eu ouvi de uma vez. Eu acho que não. PS, ainda estou esperando pelos episódios Robôs Gigantes e com Megera de Macaco. Ah, sim, do episódio Esperado do One Piece.
Megera, sim, verdade. Bom. Tem 2 ursos, olha que louco. Próximo comentário. Só antes de comentar, você quer que eu leia a resposta também? Ou só o comentário principal? Pode ler? Lê os dois, eu já tô aqui, eu já tô ferrado de qualquer jeito. Somos dois, eu acho. Somos dois. Próximo comentário, senhor Urso. Primeiramente, boa noite, Guaxa, Juvidade e ouvintinins. Bom, vamos lá. Ainda não ouvi o episódio. Vim direto do último Guaxaverso por um motivo egoísta. Como assim tem outro urso na taverna? Exclamação. Ter ficado um tempo ausente como padrinho abriu vaga para essa pequena chance. Informo ao primo Ursidão que pretendo estar conversando para saber mais sobre suas intenções agora que somos 2. Por fim, trago mel e salmão para todos. Hoje mesmo vou ouvir o episódio e que sei que vai ser incrível como sempre. PS, Guaxa. Sou responsável pela infestação de ursos anos atrás. Espero que não transmita novamente a maldição do ursomem. A resposta... Foi difícil. Oi, perdão? Foi difícil controlar aquele surto, foi difícil ser controlado, mas a gente tinha a Isa na época e muita gente se machucou. É isso. A resposta que ele fez, passando depois de ouvir o episódio 135. Meu Deus, Guaxa. Nunca senti tanta coisa por uma mesa de RPG. Tema tenso, delicado, mas abordado de forma sutil. Nunca senti tanto ódio por um NPC, mas agora mais calmo, depois de uma respirada e um suor másculo nos olhos, né? O emoji de olhos. Obrigado, Zorzal, obrigado, Guaxa, obrigado, Rafa, Jumozinha, Victor, por esse episódio. Só quero comentar, muito obrigado a todo mundo que, aparentemente, ninguém errou meu nome, todo mundo colocando com C. É muito comum as pessoas colocarem meu nome sem C. É porque eu sou letro, né? Eu acho que ficou bem evidente, mas fica agradecimento pra todo mundo que não errou meu nome. Bom dia, o Bar do Petis coloca: bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxa, humanidade. Guaxa, se é um desafio, aguardo ansiosamente pelo próximo Cavaleiros do Bicho. Tu pulou o anterior. Dessa vez vou contar certo pra saber em qual leitor vai cair. Interprete isso como quiserem. É um episódio que realmente toca em pontos sensíveis, mas executado com a maestria de um incrível narrador e com o auxílio de jogadores igualmente especiais, é verdade. Agradeço a todos pela história espetacular que foi contada e, como de costume, destaca abaixo minha rima para o episódio, onde na justiça a vingança se incentiva. E ele coloca: justo nessa pequena cidade, onde as crianças se destacam, governam líderes de Araque, os tais monstros que atacam. De uma realidade para outra, a história que se conta é aterrorizadora. Nada é feito sem consequências. Até uma aventura tem advertências. Descubram a verdade e não deixem morrer. Indícios de um passado que se deveria temer. Não se acanhem e os façam pagar. Estes seres malditos não merecem amar. E como sempre, a primeira letra de cada frase é o nome do episódio. Por isso que ele fugiu do episódio do Cavaleiros do Bicho. Esse ficou muito bom, parabéns. Quero deixar nos elogios, esse ficou maravilhoso. Próximo comentário: criatura que observa. Muito bom, não vou dormir hoje à noite. Olá, criaturas mortais, imortais e atemporais. Espero que estejam bem, pois eu estou ótimo. Saí do meu canto escuro para dizer que é essa história narrada pelo grandioso GG, Guaxa, espalhando e mostrando quem são todos os verdadeiros monstros desse mundo. Eu tenho uma dúvida ou duas para perguntar ao grande Guaxinim. Essa criança Nadine, com o poder de alterar a realidade em seu entorno, por acaso seria uma parente minha? Aquela chamada filha do Cuco? Não. Pera aí a resposta. Por que as entidades com grande poder geralmente recebem nomes que começam com N? Então, tem um motivo, mas no caso da Nadine é só uma coincidência. Antes de ir, deixo a todos os jogadores, editor, narrador, um pacote de biscoito de chocolate. E agora deixa eu voltar para a fresta de onde eu vim. E lembre-se, você não está sozinho. Fique bem. Ok. Ricardo Maguese comenta: olá, pessoas, como estão? Incrível, sensacional, um dos melhores episódios. Guaxa, você se supera a cada episódio, isso é bom. Agora criando Inception de RPG. Esse com certeza é daqueles para recomendar aos novos ouvintes, concordo.
Parabéns a todos, o Zorzal brilhando, como sempre. Ambientação e jogadores geniais. Recentemente rolou uma conversa na taberna sobre a dificuldade na dublagem da voz de meninos, que o timbre é mais fácil ser feito por mulheres. Então, parabéns pro Victor. E estava excelente. Spoiler. Me lembrou o episódio do monstro, mas adorei o NPC Salvador ser a antiga vítima. Fiquei com medo de matarem a loba e acabar num TPK. Nesse caso, o que aconteceria? A gente já conversou um pouco sobre isso antes, né? Porque na última sessão eu entendi que sem a ajuda da loba não daria para derrotar o monstro. Sim, sem a ajuda da loba tu não derrubava o monstro. Os jogadores também entenderam isso. Dica, sempre mate as criaturas com dentes de ouro afiados e salve a lobinha feroz, que dá certo. É assim, desconfie de dente de ouro, né, gente? É isso. Isso é uma dica. Tu vai terminar aí? Abraço a todos. Assim, a menos que seja um pirata. Um pirata pode ter dente de ouro. Inclusive até de caro, piratas, né? Alguns. Também é bom desconfiar. É verdade. Né? Se ele não esticar, desconfie. Próximo comentário da Cauana. Boa noite, Guaxapovo. Não vou perguntar se estão todos bem, pois já estou atrasada. Imagino que responderam essa pergunta em diversos comentários anteriores. Excelente episódio. Fiquei tensa do início ao fim. Não me sinto muito confortável em falar mais sobre, pois toca uma parte muito complexa do meu ser, onde já estive em uma posição similar da Nadine. Enfim, KKKKJ. Quando eu vi que os jogadores iam para uma partida de RPG, lembrei da primeira lista de pecados que andou circulando no Twitter. Nossa, eu vi isso também. Onde tinha RPG, o jogo da morte. Aí já fiquei pensando em todos os jogadores morreriam um por um no jogo. A gente se esforçou, inclusive, para isso. Enfim, um beijo, um queijo para o Guaxapovo e para o Guaxa, removo o queijo. Você é intolerante à lactose? Eu não gosto de queijo. Então, sem queijo pro Guaxa. Eu esqueci de comentar no comentário do Victor, mas deu pra bingar porque tem a Rafa Malecheski. E eu queria reclamar do jogador que só comenta no episódio que joga. E eu quero o direito de resposta. E ela escreve: boa noite, Guaxa, convidade, Guaxate e ouvinte ninja, como estão? Só um pouquinho, Rafa. Não tem direito de resposta porque eu não falei pra ti, eu falei pra Rafa. Droga. A aventura ficou com o clima ainda mais tenso e editada. O Guaxa é um gênio, que exagero. Entregou de uma forma respeitosa de contar essa história e quero agradecer a honra que foi participar dela junto com a Ju e o Victor. Coração branquinho. Fiquei pensando muito nesse episódio depois e me surgiu um detalhe que não sei se foi planejado. O último monstro a ser derrotado foi o mais difícil para Nadine. Talvez porque foi o mais cruel com ela, sim. E precisou da ajuda da Gelsi, que foi um nome que causou vários problemas para NPCs, eu queria registrado, para derrubar ele. Que o pessoal vai ouvir agora no final, né? O Guaxa sempre nos fazendo refletir sobre a vida. Novamente, obrigado por esse episódio. Um abraço. Obrigado, Rafa. Eu tenho que te chamar para episódios mais felizes. Mas, foi muito obrigado por ter, junto com o Victor e com a Ju, engrandecido esse episódio. Sou muito grato a vocês. Obrigado mesmo. Comentário depois que a live começou: o Onyx DF, a Juliana Itikawa e o Ice Maker Zero. Um beijão pra vocês, gente. Desculpa. Beijo. Eu queria gravar 1 hora, já estamos em 1h30. E eu ainda preciso perguntar ao Victor qual o atributo favorito dele. 2, sem dúvida. O melhor atributo, sem dúvida nenhuma. Inclusive, você percebeu isso na gravação. Não tem nem dúvida, é 2. 2. Não adianta perguntar o personagem favorito dele, porque ele só foi um. E NPC, tu já fez alguns? Geralmente, escrotos. Qual que tu mais gostou? Cara, é difícil, mas eu quero destacar o pai da Kelly, que eu acho que é o, entre aspas, mais importante ali pro Guaxaverso. Que não sabemos, entre aspas, se ele é pai ou não, né? Mas acho que é o maior destaque que eu tive de NPC, mas gostei de todos, assim, que eu gravei. Geralmente, incrivelmente, eu fiz muito NPC babaca. Não sei se era algum recado que você queria me dar. Brincadeira. Não, porque normalmente tu pegava, preciso de tal. Tu que se candidatava pro babaca. Em minha defesa, eu não sabia, só sabia depois que lia. Mas teve um muito bom, que é do Sapinho, que é aquele episódio das bruxas, que eu precisei tentar descobrir como faz a voz de um sapo. Foi muito difícil. Não gostei tanto do resultado, mas o pai da Kelly eu acho que eu escolheria como melhor. Hoje surgiu um pombo. Hoje eu pedi um pombo entre os padrinhos. É mais fácil, com um sapo. Assim, mas é óbvio que depois que tu grava,
tem NPC que, por exemplo, hoje eu tinha um NPC específico que tem que ser pro Jean. Eu não joguei pro grupo pra outro. Jean, esse personagem aqui, ó, eu quero que tu faça, porque embora ele seja a primeira vez que ele aparece, ele tem essa característica que combina com você. E daí ele colocou. Só uma menção honrosa ao NPC que eu gravei no último especial de Natal, que você me convidou pra poder gravar. Eu não sabia que era do especial, só sabia quando eu ouvi. É um NPC um pouco menor, né? Faz uma pequena participação com a Ju, inclusive. Mas fica também uma menção rosa, porque num episódio bem especial. Era um dos adolescentes que roubou o barco. Isso, exato. Eu e a Ju roubamos o barco. De todos os personagens desses 135 episódios, qual é o teu personagem favorito? Personagem jogador? A deusa da Ágata. Agora vai me faltar o nome. Qual é o nome dela? Sofia. A Sofia, sem dúvida. Ih, fácil. NPC favorito? Qualquer um que a Ágata faça. Eu sou muito fã da voz dela, desculpa, Guaxa. Eu também. Ela no episódio 100. Ela no episódio 100 mas no episódio 100 ela não é... Ela é jogadora, tá certo. Ela é jogadora. Mas fica qualquer NPC da Ágata, só pra deixar ela sem graça. Mas eu já elogiei muito a voz dela. Eu acho incrível a voz dela. Fica. Vamos lá. Já sei uma das respostas. 2 pessoas que já jogaram RP Guaxa e que tu nunca jogou com elas, que tu gostaria de jogar uma mesa. Difícil essa, cara, porque eu já joguei com muita gente que já jogou RP Guaxa. Já narrei pra muita gente. Que nunca... Assim, só conta comigo narrando. Então só estamos eliminando Ju e Rafa hoje. Então, é que tá. É muito injusto, cara. Eu não sei escolher. O Felipe, eu acho assim, ó, o justificativo. O Felipe, apesar de é muito difícil ter 2 meninos, né? Mas o Felipe, eu joguei muito pouco com o Felipe. Eu nunca narrei por Felipe. Mas acho que o Felipe, por pouca experiência que eu tive com ele, mais alguém agora pensando numa menina pra ficar ali balançando. Ágata! Porra! Como não? Ágata, com certeza! Foi o que eu disse, eu já sei. Nossa, Ágata, com certeza. Eu joguei uma vez só com ela com a Amanda, inclusive. Mas a Ágata, com certeza. Nossa, agora eu me senti até mal. O Felipe e a Ágata, eu acho que as 2 escolhas. Tu, a Ágata e o Felipe, qual é o tema dessa aventura? Fantasia medieval, tô um pouco... espacial, alguma coisa espacial. Acho que seria interessante. Eu gosto das suas aventuras espaciais. Ok, vai acontecer? Provavelmente não, mas fica aí o aviso. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Se você quiser os meus perfis pessoais, onde eu não posto nada, mas vai falar comigo, é @VickyHugoAle, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você vai ver foto minha pessoal. Mas se você quer ver conteúdo meu, eu falando principalmente de RPG, mas falando um pouco de anime também, algumas análises de alguns animes, tem lá no TikTok, @maisumvictor, com C e 2 R's no final. É isso, obrigado a todo mundo que ouviu ao vivo, obrigado a todo mundo que é padrinho, que apoia esse projeto, porque o Guaxa só existe porque existem pessoas como vocês. E o Guaxaverso, ele só existe porque, na verdade, o Guaxaverso nem existe. Existe sim. São Miguel das Flores é uma pequena cidade... Uma cidade pequena. Por mantê-la em Santa Catarina, será que precisa? Vou mudar para sul do Brasil. Então, final de sexta-feira à tarde, a gente não vai mais achar ninguém. Quer fazer de manhã pra ter tempo? Aí já é meta, vamos lá. Foi à tarde. Então. Antes de continuar, qual que é a pronúncia do nome dessa... É Gelsi. Gelsi, tá. Mas pode falar Gelsi de sacanagem, eu vou interpretar dessa forma. Não. Eu falei por erro meu, não foi na intenção. Gelsi, beleza. Gleice, o Ian tá caído no chão, tomou uma cabeçada forte na cabeça dele. É Gelsi, tadinha da menina. Gleice. A dislexia de novo. Vamos lá. Qual que é o nome dela? Isso é culpa da Ju que decide. E agora? Esse NPC não é meu. Pode ser Jennifer. Jennifer, com G, né? Uhum. Tirei um! Eu tirei um! Olha, Muito bom. tá abençoadinho, hein? Nossa, tá. É o conhecimento. Primeiro RP Guaxa, tá?
O conhecimento na RPG fazendo a diferença total na aventura. Só um comentário pra todo mundo que critica o atributo 2. Fica aí. Um som. Usa isso pro extra, tá, editor? Vamos lá, vamos manter o tom. Ação Gleice. Gelsi. Ação Ela já tá Gelsi. acostumada com o bullying. Desculpa, vamos lá. Eu tirei 3. Que é o meu atributo. Outra, assim, aventura de terror é ótimo como tanto acerto crítico. Foi um dado que é pra ser difícil, mas ok.